Jagan se mostrou um mangá incrível. Ele tem um carisma ótimo, personagens repletos de dualidades, um flerte poético com conceitos de bom e mal. A arte do mangá é um fascínio. Ela mergulha no mundo surrealista e do body horror e usufrui da alegoria de desejos reprimidos e explicita de forma brutal em suas páginas o que nos tornamos por dentro quando engolimos a seco os nossos desejos reprimidos. A história começa com uma chuva misteriosa que atinge a cidade de Bupa e sapos enlouquecidos que caem do céu. Estes sapos podem invadir os corpos humanos e instigam os desejos reprimidos do infectado, tornando ele um monstro incontrolável. O nosso protagonista é o Jagasaki, que é um policial que está de saco cheio da própria vida. O desejo reprimido dele é sentar a bala em todo mundo. Porém, a sua vida muda drasticamente quando ele é infectado por um girino enlouquecido, fazendo com que ele se torne um semi-fraturado. E seu poder faz com que ele transforme a sua mão em uma arma muito poderosa. Após isso, uma coruja gorda surge, explicando que ele é um guerreiro semi-fraturado e que agora a sua missão é assassinar humanos completamente fraturados para exterminar todos os sapos enlouquecidos. Porém, o Jagasaki desce a bala na coruja gorda e sai correndo para casa. Lá, ele se encontra com a sua namorada, mas as coisas logo saem do controle quando ela é infectada por um sapo enlouquecido e o desejo reprimido da sua namorada de ter uma relação mais profunda é instigado. Então, ela se transforma em um monstro bizarro e ataca o Jagasaki. E o Jagasaki, sem saída, acaba assassinando ela e ele guarda a cabeça dela na geladeira. A coruja gorda reaparece e também explica que depois que todos os sapos enlouquecidos forem mortos, inclusive o que reside no Jagasaki, ele poderá reviver alguém. Então o Jagasaki decide ser um guerreiro semi-fraturado para reviver então a sua ex-namorada. A partir desse ponto a história começa a realmente se desenrolar. Também somos introduzidos a um personagem bem importante para o decorrer da história, Shiharu Mitsuyamashi, que é um antagonista emblemático e egoísta que só pensa em se divertir observando pessoas que ele considera interessante. O seu poder é relacionado a plantas, e em sua primeira aparição, ele afofa o Jagasaki numa árvore, porém, o protagonista reage e destrói o local em que foi preso. O Shiharu considera o Jagasaki uma pessoa muito interessante e egoísta, nesse primeiro encontro deles. O Shiharu é um personagem ambíguo. Ele gosta de brincar constantemente com o conceito de bom e mal. Ele é literalmente um artista que gosta de usufruir de conceitos abstratos para o bel prazer, usufruindo da amplitude poética desses conceitos para expressar o seu egoísmo. Mas, dando continuidade, o Jagasaki acaba entrando em uma luta contra um professor que foi fraturado e destruiu a escola em que trabalhava. Esse humano fraturado era muito poderoso e se regenerava quando era atacado pelo Jagasaki. Então, o Jagasaki chega ao ponto de estar quase que completamente fraturado, mas ele acaba avistando a sua colega de trabalho chamada Bel. Então, ela se torna o gatilho para que ele não se frature completamente. Mas os dois ficam à beira da morte, porém são salvos por Shiharu, que transforma o monstro em uma grande árvore. O Jagasaki desmaia e a Bel leva ele para casa. A coruja gorda então acaba explicando para ela sobre a nova vida do Jagasaki, sobre ele ter se transformado em um semi-fraturado e querer reviver a sua ex-namorada que ele matou. Ela leva tudo na maior tranquilidade, entendeu? Porque tá tudo normal, tá tudo comum pra ela, tá de boa. E a partir disso, a relação da Bel e do Jagasaki começa a ser mais íntima. Bem, enquanto isso, um maluco semi-fraturado ciborgue aparece na TV revelando sobre os humanos fraturados e semi-fraturados. O objetivo desse cara é criar um grupo de heróis para combater humanos fraturados. Com isso, o Jagasaki acaba indo se encontrar com esse louco e acaba entrando para esse grupo por um pequeno período de tempo. Dentre os selecionados para entrar no grupo, temos um cabaço que vira uma moeba, uma colegial com o sonho de virar uma idol com um poder de garras, e um bêbado que batia na mulher, e que seu poder se baseia em beber mais para ficar mais forte. E uma peituda com poderes de cura que é bem importantezinha assim durante o decorrer da história. E não menos importante, o líder deles que tem o poder de ciborgue e tal. Os objetivos desses heróis esquisitos
não se concentram em salvar o mundo exatamente. Eles acabam usando os humanos fraturados que não escolheram se tornar bestas incontroláveis para se promover e televisionar esses espetáculos bizarros. Mas, depois de uma missão mal sucedida de certa forma, onde quase todo mundo morre e o Jagasaki não consegue usar seus poderes porque seus desejos naquele momento não eram relacionados em salvar o mundo, mas sim em estar com a Bel. Tudo isso foi televisionado e deixou a população com um cagaço lascado. Então, o governo tenta criar uma segregação para as pessoas que foram infectadas por sapos e girinos enlouquecidos. O ciborgue luta contra essa segregação e promove uma manifestação, mas essa manifestação vira palco de um plano perverso do Shiharu, que havia acumulado diversos sapos enlouquecidos e joga eles sobre a multidão. Depois disso, tudo descaralha de vez e várias pessoas começam a se transformar em humanos fraturados, matando geral. Até mesmo o líder ciborgue acaba se fraturando. Então ele se transforma em um bichão enorme que não sente nem cosquinhas com os tiros do protagonista. Então o Jagasaki apela para a ajuda da Yuma, a peituda com poderes de cura. E a união dos dois faz com que o Jagasaki consiga se transformar em uma arma muito foda, que é a cabeça de um dragão. Então, finalmente, eles conseguem derrotar o bichão. Bem, no final desse arco e desse caos, a Bel e o Jagasaki se declaram um pro outro e realmente começam a namorar. O próximo arco já começa apresentando um novo personagem, o Mikazushi Takemitsu, que é o líder de uma equipe destinada para cuidar de humanos semi e completamente fraturados. Ele faz uma leve pressão para que o Jagasaki entre para a equipe, usando o assassinato de sua ex-namorada como ameaça. Então Jagasaki, por livre e espontânea pressão, agora faz parte dessa equipe. Então, acompanhamos algumas missões do Jagasaki nessa equipe. A primeira missão envolve humanos semi-fraturados, dessa vez sendo um furry com lágrimas que se assemelham a drogas e um cara que se transforma em uma aranha peçonhenta, que é debulhado na porrada pelo Takemitsu, que é revelado aqui ser um semi-fraturado com um poder de endurecimento. O furry acaba revelando que conseguiu seus poderes com Shiharu e que ele tá por aí distribuindo girinos enlouquecidos para pessoas que considera egoístas o suficiente. Também acompanhamos outra missão, onde dois amigos que sofreram bullying pesado resolveram se vingar de seus antigos algozes, assassinando um por um. O Jagasaki e o Takemitsu acabam descobrindo o plano desses amigos e eles fazem uma escolta no último dos antigos agressores. E, no fim, eles acabam matando os dois amigos assassinos. Essas missões servem para demonstrar que o Takemitsu e o Jagasaki acabaram desenvolvendo uma amizade muito legal, uma confiança mútua um no outro. O Takemitsu chega até treinar o Jagasaki por um período pequeno e é bom ver os dois trabalhando juntos, eles têm uma sintonia legal. Bem, o próximo arco começa com o Jagasaki e a Bel indo se divertir em um novo parque de diversões com uma temática de terror para adultos, o Deerland. Lá, eles são recebidos por um homem completo por raízes. Lembre-se dele. Não havia notado nada de estranho até então, mas ele recebe uma ligação do Takemitsu, onde ele diz que o parque pode ter algo muito ruim por debaixo dos panos, e que era pro Jagasaki ficar ligado. Então o Jagasaki, loucão das ideias, entra em uma luta com um semi-fraturado que estava trabalhando ali no parque. Este semi-fraturado mascarado tem um poder bem destrutivo, uma bactéria que mata qualquer um só ao tocar. O Jagasaki é desmaiado por ele e a Bel é amarrada em uma montanha russa e em outro trilho foi colocado pessoas aleatórias. E ao acordar, o protagonista teria que decidir por quem ele ia passar por cima. Porém, o Takemitsu aparece, destrói o carrinho da montanha russa e salva o Jagasaki. Mas a Bel ainda foi sequestrada e levada ao castelo da Deerland. Somos então introduzidos ao Noman, um personagem de aparência bizarra, que parece que pegou fogo e foi apagado na paulada. Ele é um semi-fraturado com um poder chamado Remake, que ele pode trazer de volta à vida alguém que já teve contato com o sapo enlouquecido. Seu plano com a Deerland é criar uma humanidade semi-fraturada. Então, ele leva os visitantes que alcançaram pontos altos no parque para o castelo do parque e entrega ovos de girinos enlouquecidos para eles realizarem os seus desejos reprimidos.
E logo começa o resgate da Belle e a invasão ao castelo. Ela foi amarrada em uma cruz juntamente com o cronômetro. E novamente o insuportável da bactéria quer fazer um jogo psicológico com o Jagasaki, querendo que ele escolha entre matar a sua amada ou matar toda uma multidão de inocentes que está no parque. Porém, o Jagasaki se estressa e taca fogo nele mesmo e no maluco da bactéria, impedindo que ele mate tanto a Belle quanto a multidão com a bomba de bactéria. Enquanto isso, o Takemitsu estava lutando com o Nomen, porém ele foi derrotado com seu ponto fraco, o seu filho. Como diz um grande filósofo de One Piece, o ponto fraco dos pais são seus filhos. Pô, ele tá certo, hein? O Dragon tá certo. O Nomen traz de volta a vida do filho do Takemitsu, já que o menino tinha se transformado em um humano fraturado incontrolável e foi assassinado pelo próprio pai, que carrega esse remorso e lutava contra sapos enlouquecidos para trazer seu filho de volta à vida. Depois disso, ele traz Jagasaki e salva o maluco da bactéria de virar churrasco. O Jagasaki e a Belle são salvos pelos outros membros da equipe e fogem do parque. Também é revelado quem foi o grande autor deste parque macabro e que criou o sapo mutante que dá aos digerinos enlouquecidos. Nada mais nada menos que o próprio Shiharu, com seu disfarce, que apareceu lá no começo do arco, aquele cara de raízes, ele mesmo. E bem, ele revela também que está cansado das ideias de utopia do Nomen e que agora ele estará ao lado do Jagasaki. Depois desse caos todo o perigo que a Belle correu, o Jagasaki decide que é melhor que eles terminem, para que ela tenha uma vida normal e segura. O Nomen agora deseja se promover como um candidato para a presidência, e a popularidade dele cresce cada dia mais com seu ideal de transformar a sociedade em semi-fraturada. Com isso, uma grande comemoração é marcada para acontecer no prédio Bupa Hills, onde figurões se juntaram para brindar a candidatura de Nomen. Mas o plano de Shirahu, que agora está com Jagasaki, envolve descer o cacete no Nomen durante essa comemoração. O Jagasaki fica responsável por isso, porém o Nomen consegue fugir e o chatão da bactéria aparece, mas ele é mandado literalmente para o espaço pelo Jagasaki. O plano também envolvia roubar informações sobre o Nomen e destruir a reputação dele. O plano de derrotar o Nomen não foi um sucesso porque ele fugiu, mas o plano de destruir a reputação foi, e com isso ele fica completamente loucão, derretido das ideias e começa a engolir todo mundo. Uma galera começa a ser atacada por clones dele, e quando elas são engolidas, elas viram mais clones dele. E isso está acontecendo por toda a cidade de Bupa. O Shiharu acaba indo sozinho lutar contra ele, já que nesse ponto da história o Jagasaki perdeu completamente a vontade de lutar. Ele tá numa crise existencial lascada. Porém, ele começa também a ser perseguido pelos clones do Nomen e tá ali à beira da morte. Porém, o Takemitsu aparece depois de ser intimado pelo próprio filho para ajudar o Jagasaki. Ele vai lá e morre se sacrificando para salvar o Jagasaki. Bem, a morte dele ajuda a despertar a vontade do Jagasaki de destruir o Nomen, e o Jagasaki basicamente está se fraturando completamente. Mas a Belle aparece, quando ele está à beira de se tornar um humano fraturado completo, e dá para ele um motivo para ele se levantar e lutar novamente. No fim, ele derrota o Nomen não por um motivo nobre de salvar o mundo e ser um grande herói, mas sim porque ele queria simplesmente se divertir com a Belle. O final do mangá pode sim deixar a desejar pela forma corrida que tudo aconteceu, mas finais nem sempre vão agradar todas as pessoas do mundo. A história, apesar disso, entrega uma excentricidade única, uma arte belíssima, tá? Com páginas impecáveis, tá? É um lindíssimo mangá. Esse resumo da obra não é nem perto do que ela é completo. Não dispensa a leitura do mangá nem um pouco. Deixei de fora muitos personagens que são grotescos e estranhos. Como a obra usufrui desse conceito sobre desejos reprimidos tomarem forma, os personagens carregam muitas dualidades sobre eles, sobre o vazio que eles carregam e sobre os seus próprios desejos reprimidos. Tem um personagem bem específico que é a definição daquela fase que a gente passa, ou que todo mundo já passou, pelo menos, de despersonificação, de querer ser outra pessoa. Achar que isso vai nos preencher de certa forma. Mas o que toda essa galera precisava era, na verdade, uma grande de uma terapia, entendeu? Todo mundo precisava de terapia, uma terapia boa, uma terapia intensiva.
Eu gosto muito de tirar algo das coisas que eu leio. Então, uma coisa que eu tirei dessa obra é que não somos o protagonista de um mangá e que a mudança de nossas vidas não irá magicamente brotar em nossas mãos. Se desprenda de soluções rápidas pela busca de si mesmo. O desejo reprimido tomar forma não vai resolver nada. Só vai criar pendências novas. Se você aguentou as minhas lorotas até aqui, muito obrigado e até mais.